Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós traremos uma salada de informações, uma quantidade muito grande de informação de cada item destes demanda uma série de estudos de cada um de vocês. Portanto, quando nós apontarmos cada um dos assuntos, nós estamos imaginando aqui do lado de cá que você aí do lado de lá irá fazer suas devidas pesquisas e se aprofundar em cada um dos assuntos. Porque são tantos os assuntos ainda que eu preciso tratar com vocês que não é possível nós esmiuçarmos cada um deles. Vamos começar por este aqui. Cientistas descobrem um novo tipo de evento magnético. É uma matéria de 2018. Então aqui eles estão explicando que os cientistas espaciais descobriram recentemente um novo tipo de evento magnético no ambiente próximo à Terra. Eu não acredito que isto é verdade, mas não é verdade por quê, Jason? Porque eles não descobriram isso aqui recentemente. A não ser que estes cientistas em específico. Mas aqueles que estão realmente no comando da situação, eles sabem exatamente o que está para acontecer. Eles chamam isso aqui de um novo evento que acontece fora da fronteira externa da magnetosfera da Terra, a esfera ao redor da Terra dentro da qual o campo magnético do nosso mundo é o campo dominante. Então eles estão dizendo que estes fenômenos que estão começando a ressurgir, e que no meu entendimento eles sabem exatamente do que se trata, e é óbvio que sabem, agora eles começam a dar uma explicação como se fosse algo novo, algo que nunca tivesse acontecido anteriormente. Então eles dizem que cientistas usando uma técnica inovadora para extrair informações extras dos dados existentes, aprenderam que um processo conhecido como reconexão magnética ocorre na bainha do magneto. Atenção para quem está na comunidade fechada, isso aqui nós tratamos de todos esses assuntos lá, né? Claro que com as minúcias e muitas vezes tratando de questões simbólicas. Aliás, a bainha do magneto será tratada na nova série do... como é que chama? Do Crazy Kids da 4ª temporada. Só tratando das franjas, quando eu cito as franjas lá. Mas toda essa questão que nós vamos ver no vídeo de hoje está na 1ª, 2ª, 3ª e na 4ª temporada. Às vezes nós falamos diretamente e às vezes através da linguagem simbólica que eles mesmos utilizam. Então, basicamente, eles estão dizendo que há interferências magnéticas que estão ocorrendo com cada vez mais intensidades na Terra e que chegam a um ponto, veja só, de que levam a tempestades solares, como a do Halloween de 2003, por exemplo, que eram tão poderosas que as pessoas chegaram a ver auroras, luzes do norte, tão ao sul quanto no Texas e na Flórida. Então, não é por acaso, pessoal, que nós estamos vendo o ressurgir aí em grande quantidade, cada vez mais, aliás, terremotos, vulcões, essas atividades vão se intensificar porque nós estamos nos aproximando de uma data de desfecho. Eu venho avisando isso há muito tempo. Veja só, ejeção de massa coronal. Muitas vezes já foi anunciado através de filmes. Veja, por exemplo, o filme Donnie Darko, né? Ou Darko é o nome dele, onde fala-se muitas vezes da coroa solar, do corona solar, né? E aí, na verdade, esse símbolo do corona solar, da coroa solar, ele está em vários filmes, não é só naquele, que fala do fim dos tempos, né? Uma liberação. O que seria a ejeção de massa coronal? É uma liberação significativa de plasma e campo magnético da corona solar. Frequentemente ocorrem após erupções solares e normalmente estão presentes durante uma erupção de proeminência solar. Então isso aqui sempre aconteceu, mas até hoje em quantidades mínimas, né? Agora as coisas estão começando a se complicar um pouco mais para que aconteça algo que já aconteceu há muito tempo atrás e que poucos dos seres humanos têm ciência disso. O plasma é liberado no vento solar e pode ser observado em imagens no coronógrafo. Veja só aqui. O termo massa no nome não se refere ao tamanho, ou seja, massivo, mas em vez disso essa massa está sendo ejetada, em vez de apenas
fótons, já que as erupções solares menores geralmente são liberadas. Então, na verdade, é uma espécie mesmo de plasma, quase como se fosse uma massa mesmo. Então, vamos um pouco adiante. A descrição. As ejeções de massa coronal liberam grandes quantidades de matéria e radiação eletromagnética no espaço acima da superfície do Sol, seja perto da corona ou mais no sistema planetário ou além. O material ejetado é um plasma magnetizado consistindo principalmente de elétrons e prótons. Embora os efeitos terrestres das explosões solares sejam muito rápidos, limitados pela velocidade da luz, os CMEs são relativamente lentos, desenvolvendo-se na velocidade de Alfvén. As ejeções de massa coronal estão associadas às enormes mudanças e distúrbios no campo magnético coronal. Eles são geralmente observados com um coronógrafo de luz branca. Causa. Então aqui eu vou até colocar esses itens aqui para vocês, depois vocês pesquisam cada um deles, né? Todos os assuntos que nós vamos tratar, mais uma vez, estão na comunidade fechada e estão resumidos no vídeo de hoje. E isso nos leva, pessoal, a esta imagem aqui. As imagens dos eclipses. Quem nunca viu as imagens tratando das luas de sangue, dos eclipses, disso aqui tudo? Isso aqui, pessoal, frequentemente está aparecendo nos filmes. A programação preditiva, as mensagens subliminares feitas para que depois você não possa dizer lá, quando as coisas já estiverem passadas, que você não foi avisado. Sim, você foi avisado, embora de uma maneira tão discreta que só aqueles que amam a verdade se deram ao trabalho de ir atrás para descobri-lo. Isso nos lembra um evento muito antigo chamado Squatterman. Essa série do Squatterman foi muito bem elaborada pela gente, modéstia à parte, né? Eu penso assim que dentro dos limites que nós temos foi muito bem elaborado. E aqui nós vemos um fenômeno que foi registrado em petróglifos no entorno de todo o mundo, tá, pessoal? Então aqui, ó, petróglifos que hoje estão no que se chama atualmente de Emirados Árabes Unidos, no Arizona, Estados Unidos. Veja só aqui, ó, na Armênia, acho que aqui é Guiana, no Novo México, na Espanha, Tucson, Arizona, nos Alpes Suíços, Emirados Árabes Unidos, Itália, enfim. Esses registros aqui em pedra, né? Eles foram feitos, desculpe, não é dolmen, esses registros em pedra, esses petróglifos foram gravados por pessoas de todo o mundo e foi apelidado então de Homem Palito ou de Squatterman. Também é o mesmo fenômeno magnético da coruja. Não por acaso o símbolo da coruja é utilizado por ordens secretas, porque eles não entendem que isso seja de fato uma coruja, mas um símbolo. Tudo se trata de símbolo. O mundo é governado por símbolos, pessoal. E o que é isso? O que seria isso? Isso aqui seria um fenômeno eletromagnético de plasma também, que teria sido coincidente, entre todas as aspas possíveis, com o período em que, a partir do qual começam a surgir os mitos e lendas a respeito dos deuses. Também é nessa época que se começa a tratar dos raios magnéticos, né, do Deus que lançava então esses raios do céu, aliás, né, que nada mais e nada menos eram do que esses fenômenos eletromagnéticos, né, esses fenômenos de plasma. Então aqui aqui vemos um registro, né, em petróglifo, aqui outro dentro de um hexágono, quase como se fosse um X, mas é um X de 3 arestas, né? E aí a abertura daquilo que se chama de uma espécie de portal, é aquilo que ficou registrado como se fosse a barca de Osíris e tudo mais. Muitas culturas registraram isso aqui. Nós vamos deixar isso implícito, resumido, né? Por mais que a gente tenha falado aqui, não falou quase nada, depende muito da pesquisa de vocês. E aí isso tem conexão com a história do eclipse e com os dólmens.
Esses dólmens são construções megalíticas inexplicáveis, ou pelo menos a ciência oficial não quer dar uma explicação para isso, onde as pessoas colocavam pesadíssimas pedras umas sobre as outras para fazer casas muito semelhantes às casas dos Flintstones, né? Casas de pedra que davam, claro, um imenso trabalho. Veja só, imagine erguer um peso destes, né? Para que, então, dentro de um pequenino espaço destes, as pessoas tivessem uma espécie de refúgio. Mas elas estavam se refugiando exatamente de quê? Muitos destes dólmens estão marcados na sua cobertura, na parte superior deles, tal e qual muitas pedras estão marcadas em torno do mundo com uma espécie de derretimento. Lembrando que não são estruturas feitas de ferro. Esses fenômenos eletromagnéticos descritos aqui na Wikipedia, eles interagem fortemente com coisas eletrônicas e com o ferro, entendeu, pessoal? Então esses dólmens aqui, eles tinham sua função. Veja só, este aqui, por exemplo, é uma pedra que foi escavada, né, totalmente. É uma pedra, aparentemente um granito duríssimo, né, e que foi escavado e aparentemente servia também como uma espécie de abrigo. Então há muitas conjecturas de para que exatamente serviam estes dólmens, mas se vocês começarem a conectar os pontos, não vão ter muita dificuldade de entender para que de fato serviam, né? Então muitas coisas antiquíssimas, milenares, começam a ser explicadas nesses tempos finais aí que nós estamos vivendo, que são os chamados tempos da revelação. Muitas coisas estão sendo reveladas para nós agora. Só que em volta destas revelações de ciências antiquíssimas, algumas bobagens são ditas. Por exemplo, esta bobagem aqui, de que a Terra entrará em 3 dias de escuridão. Não que isso não acontecerá, mas porque eles dizem que um homem diz ter viajado no tempo fazendo essa previsão aterradora. Então eles misturam a ciência verdadeira com bobagens e vão confundindo as pessoas. Então eles dizem, acredite ou não, diz ele, o mal aconteceu em 6/6/2006, à meia-noite do dia 6 de junho de 2026, onde a Terra entrará em 3 dias de escuridão. Existe um movimento pendular do Sol, em que ele, na chamada inversão do campo magnético, ele faz como um pêndulo mesmo. Ele, quando chega na parte superior, o pêndulo dá a impressão de que está parado, e aí então de repente ele faz a inversão e volta. Então é mais ou menos isso que seria um período de trevas ou de luz, né, por mais do que um dia, digamos, inteiro, né? Aí diz assim, Isaías 62, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Aqueles que amarem a verdade, eles vão atrás da verdade, eles vão aplicar todo o tempo possível para entender o que está acontecendo. Então eles vão encontrar uma espécie de refúgio seguro. Assim, Apocalipse 8:12. O 4º anjo tocou a sua trombeta e 1/3 do sol foi ferido. 1/3 do sol foi ferido, bem como a 1/3 parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 deles se escureceu completamente. Assim, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Então, essas são revelações apocalípticas, né? Outro livro, outra escritura sagrada, Joel 3:15. O sol se converter em trevas e a lua em sangue, se converterá, né, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Então, muitos fenômenos serão vistos nos céus. É dito que as potestades do céu e da terra serão abaladas antes que venha o grandioso e temível dia do Senhor. Veja o que diz Zacarias 13:8. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. Ou este trecho aqui, em toda a terra 2/3 serão ceifados e perecerão, todavia a 1/3 parte permanecerá, avisa o Senhor, em Zacarias 13:9. E aí, por fim, farei passar essa 1/3 parte que sobrar, né, pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro.
Essa gente invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo. E ela exclamará: Yahvé, o Senhor, é o meu Elohim, Deus. Mateus 24, 29. E isso aqui, pessoal, quando trata de 2/3 ceifados e 1/3 permanecendo, já é depois das trombetas, depois de várias coisas aí, onde já não restou muita gente. Daqueles que restaram ainda, 2/3 serão ceifados. Então é bom procurar a verdade enquanto a verdade ainda se pode achar. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.